de tecnologia, né? O qual nós temos aí o advento de várias tecnologias aí para o mercado da saúde. A gente costuma dizer que... deixa eu só mudar aqui, que senão vocês não vão ver da melhor forma possível. Só um minuto, por favor. Pronto. Então, nós estamos observando esse crescimento aí na tecnologia na área da saúde. Tem alguns efeitos importantes que vieram pós-pandemia. As nossas operações hoje começam a funcionar num ritmo muito mais acelerado. Nós temos aí o advento do home office em todas as operações, inclusive na saúde, possibilitando a questão de acesso à tecnologia. Então, algumas palavras começam a ficar muito evidentes, né, no nosso contexto. Acesso, conectividade, alta disponibilidade, não é mesmo? Nós temos algumas pesquisas que destacam que, com a questão do advento da crise, essa pesquisa da McKinsey revela que a saúde é uma das primeiras preocupações, vários temas relacionados à saúde, não é? Desde a questão de cuidados, a segurança, a tratamentos. Nós podemos dizer também que na cabeça dos CEOs está essa questão da saúde, tanto a nível global, em função da pandemia e outras crises sanitárias, como também no Brasil, tem outras preocupações, como política tributária, mas a pandemia está ali em segundo lugar, nas preocupações existentes. A gente vê um crescimento em termos de questões relacionadas a ameaças cibernéticas. Tudo isso significa o quê? Uma preocupação de todos com relação a uma infraestrutura de qualidade, né? Uma infraestrutura que permita disponibilidade, que permita qualidade. Por quê? Para a gente poder interligar todos aqueles robôs, toda a tecnologia existente, né? Então, é necessário pensar em garantir essa infraestrutura. Nesse contexto, aí eu passo a palavra para Furukawa, né, Eduardo ou Charles, quiserem comentar alguma coisa, acrescentar nesse sentido com relação a esses desafios, como é que vocês estão enxergando esses desafios aí no momento de hoje? Bem, Tanaka, se você quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. O que a gente tem percebido, principalmente para ambientes hospitalares, né, é que o grande desafio desse segmento é buscar, né, aplicar essas novas tecnologias para transformar a experiência do cliente, né, numa experiência agradável, né, que a gente sabe que o ambiente hospitalar nem sempre todo mundo tem medo de entrar no hospital, né, mas acho que um grande desafio para o negócio é, usando essa tecnologia, transformar a presença do cliente naquele local, no hospital, transformar numa experiência agradável, né? Então, para isso, usar a tecnologia. E também tentar, com a tecnologia, transformar cada vez mais qualquer tipo de operação de uma maneira menos invasiva possível, né? Então, a aplicação de tecnologias como IoT ou telemedicina, parte de robótica, né, também na aplicação em hospitais, tem se tornado de uma busca, né, uma necessidade para esse tipo de mercado, e é um mercado onde a gente consegue se inserir e apoiar na transformação desse mercado, né, ajudar a buscar essa transformação. A gente fez uma pesquisa recentemente aí com diversos hospitais aqui do Brasil, alguns ali lá do Japão, alguns da Tailândia, com foco mais na parte de telemedicina, né? Como é que o pessoal estava encarando isso daí e como é que a tecnologia estava influenciando nessas partes, né? Hoje a tecnologia ela vai bem à frente, né, do que muitas vezes a infraestrutura, a aplicação vai muito mais à frente do que a infraestrutura pode fazer, e quando a gente fala infraestrutura, mesmo infraestrutura legal, né? Existem restrição à telemedicina aqui no Brasil, né, durante da aplicação.
mas você vê como é que é um ambiente super complexo, né? A gente costuma falar aqui na Furukawa que num hospital você acaba tendo um hotel, né? Você acaba tendo uma administração, data center e uma indústria num lugar só, né? E você precisa ter uma infraestrutura que consiga atingir tudo isso. E você tem aplicações, por exemplo, o Albert Einstein ele recentemente comemorou 10 anos de cirurgia robótica lá, né? Inclusive usa um cabo Furukawa para conectar, é um cabo especial que foi feito para comunicar de dados. Mas no vídeo que vocês acabaram de ver, a pessoa estava até falando da diferença dos robôs, né? Aquele robô do Atlas, da Boston Dynamics ali, que vai ser mais assim. Mas no Japão existe um uso muito grande dos robôs de companhia, né? Aquele robozinho, acho que todo mundo já viu aquele bonequinho, aquele robozinho da Sony, que é um cachorrinho e tal. O pessoal põe os filhos, eles compram aqueles cachorrinhos e dá para os pais, né? Porque os idosos vivem, a população do Japão é bem idosa, e o cachorrinho fica lá e tá olhando o pai do cara, ele consegue acessar, ele consegue... Então, existe esse tipo de aplicação também, né? E aí você precisa ter um tipo de infraestrutura que seja ágil o suficiente para atingir todo esse tipo de escopo, desde um robô de alta performance, né, que você vai ter alta definição de vídeo e a sua latência tem que ser estupidamente baixa, que é no caso de um robô cirúrgico, né, até um robô que vai estar na casa do paciente para dar o remote healthcare ou então o IoT wearable, né, que ele vai medir. Então é um desafio bem grande que a gente vai vendo com o pessoal. Furukawa tem uma vantagem, né? Porque a gente acaba atuando dentro desses ambientes, mas também existe uma chance relativamente grande na casa de vocês estar chegando uma fibra da Furukawa também aí, né? Então a gente precisa monitorar esse mercado de um ponto de vista um pouquinho acima do ambiente só hospitalar. Então nosso foco está em melhorar o atendimento para o paciente, a comunicação entre o cara que precisa e o cara que vai dar o atendimento, né? O Bruno, e como que a Via tem trabalhado nesse sentido de contribuir aí para esses desafios das organizações? Então, a gente, quando vai fazer um projeto ou conduzir alguma coisa, a gente tenta pensar nas possibilidades futuras. Porque atender o que existe hoje não é mais suficiente no mercado. A todo dia surgem novas tecnologias que demandam mais banda, menor latência, maior estabilidade. Então, não adianta pensar uma internet ou uma infraestrutura focada em receber e-mail, em fazer videoconferência. Isso já é o presente. E a ideia de construir uma infraestrutura é projetá-la para o que tem no futuro, para o que pode vir a ser utilizado. Então, a gente vê mesmo essas, né, levando para um mercado mais médico, nesse tipo de monitoramento, a possibilidade de fazer telemetria, de manter o controle, mesmo a questões de segurança, de câmeras, de suporte, de controle de acesso, demanda uma infraestrutura que tem que estar 100% disponível e tem que estar com a banda alocada para aquilo. Não adianta você pensar no passado, no que hoje é a demanda, né? A gente está vendo que está evoluindo muito rápido e, às vezes, o que a gente pensa para o presente pode não ser infraestrutura adequada para daqui a poucos anos, que vai necessitar um novo investimento, né? Então, a ideia é focar no investimento que tenha durabilidade, né? Que proteja o dinheiro que foi alocado aí. A gente tem uma outra dimensão, né? Tem acontecido um outro fenômeno que, em função desse crescimento da demanda por serviços de saúde, a necessidade atual, o que tem acontecido também muito no mercado? É justamente essa dimensão aqui, compartilho com vocês, a dimensão do crescimento. Essa pesquisa feita aqui pela Price, ela mirou exatamente o setor da saúde, né? Hospitais, clínicas, laboratórios, e o que acontece? Eles estão buscando melhorar a eficiência operacional, estão buscando esse crescimento orgânico, lançar novos produtos e serviços, como também a questão de fusões e aquisições. A gente vê recentemente
o caso aí do Hospital Mater Dei, que não só abriu capital na B3, como também já fez aquisições, né, recentes aí. E então, o que acontece? Dentro desse contexto, eu passo aí para o Charles e para o Eduardo, como que essa questão da infraestrutura ela pode suportar, né, pode garantir essa oportunidade, vamos dizer assim, de crescimento? Bom, que nem a gente fala assim também, quando a gente estava falando lá do hospital, é um hotel, uma indústria, é administrativo, ele é uma empresa em muitos casos também, né? E por ser uma empresa, a gente entra naquele negócio que você tem recurso limitado, né? Então você precisa utilizar o melhor possível o seu recurso. Então a gente sempre pensa nessa maneira, né? Por exemplo, o espaço físico dentro de um hospital é premium, né? Qualquer espaço físico que não está sendo utilizado para atender o paciente em si, ou para melhorar a qualidade de vida do paciente, é um pênalti, né? Que você vai sofrer. Né? Então, por exemplo, a gente desenvolveu uma tecnologia que a gente já instalou em alguns hospitais aí pelo Brasil, até fora aí, né? Onde a gente elimina a necessidade de uma sala técnica, por exemplo, que o pessoal põe dentro dos hospitais, né? É uma rede toda baseada em fibra, e assim, se eu não tenho uma sala técnica, eu não tenho rack, né? Se eu não tenho rack, eu não tenho um sistema de energia para o rack. Se eu não tenho sistema de energia para o rack, eu não vou ter switch também lá, eu não vou ter ar-condicionado refrigerando o switch. Então, esse espaço que antes estava usando para uma plataforma tecnológica XYZ, né, ele acaba virando um armário para remédios, ele acaba virando um depósito de remédios. Por exemplo, um hospital no sul do Brasil, esqueci o nome, né? Ele tinha lá são 5 andares, né? Um data center mais 4 andares, e hoje as salas técnicas estão usadas exatamente para depósito de remédio, que é uma aplicação mais útil e aplicação direta para o hospital, né? E como ele não tem o switch lá e não tem o ar-condicionado, ele economizou na conta de energia, né? Então a gente vai pensando assim. Então, quando a gente pensa num projeto de hospital dentro da Furukawa, na verdade, o que a gente acha que deve ser feito, né, deve se pensar de um ponto de vista mais sistêmico, né, mais holístico, vendo todas as coisas. Infelizmente, a gente acaba trabalhando muito em aplicações específicas, tipo, olha, esse cara vai cuidar só da automação, aqui é só telefonia, aqui é televisão e tudo, mas como TI, você tem a mão em todas as partes, né? Então você acaba sendo obrigado a ter essa visão e pensar, pô, mas se eu botar isso daqui, o que vai acontecer? Ah, vai gastar mais energia aqui, vai sobrar, vai faltar dinheiro nessa parte aqui. Então, esse é o pensamento que a gente costuma chegar nos projetos de hospital, né? É uma coisa que eu citei até na primeira fala, e eu até vi aqui numa aplicação, num grupo hospitalar aqui de Minas Gerais. Eu vou tomar a liberdade de comentar até o nome, né? O Neo Center, né? Que fez uma maternidade utilizando tecnologia, uma solução tecnológica da Furukawa, que o Tanaka comentou, baseada toda em fibra ótica, né? Mas eu percebi justamente isso, né? Aplicando essa tecnologia de alto valor agregado, de alta performance, que traz vários benefícios, como não só a redução dos espaços físicos, né? Mas infraestrutura, redução de investimento, redução de consumo de energia. Mas a partir dessa tecnologia também buscou criar uma experiência positiva nos clientes, né? Então, através de IoT, de sistemas, conseguir, por exemplo, o cara chegar no quarto e ter lá já uma tela com o nome da pessoa e tudo mais. Então, assim, facilitar e transformar a experiência daquele paciente, né? Para que nem o Tanaka falou, se sentir que está no hotel, né? Então, porque justamente eles têm hospitais que são até mais luxuosos que hotel de 5 estrelas, né? Mas eu acho que esse é o caminho, né? Usar a tecnologia
para trazer uma experiência agradável para quem precisa, né, estar presente no hospital. Acho que esse é o caminho. E aí é nisso que também a gente tem trabalhado, né? Temos buscado, esse é o tipo de pensamento que a gente tem trabalhado no desenvolvimento de nossas soluções para o ambiente hospitalar, né? Assim como hoteleiro, né? Transformar a experiência do usuário que vai estar precisando utilizar aquele serviço, né? Então, oferecer isso aos nossos clientes, né? Aos grupos hospitalares, né? Então, essa é a nossa busca, né? Nós estamos falando, a gente fez uma entrevista uma vez com a médica de um hospital lá em Chapecó, né? E ela estava falando do impacto, né? E ela atua mais na parte de atendimento emergencial. Na verdade, é diagnóstico de imagem, né? Então, o médico atendente aciona ela. E ela falou assim que hoje a parte de diagnóstico de imagem é toda digital, né? Então, o fato dela ter uma infraestrutura preparada, no caso lá era uma estrutura, o hospital inteiro roda sobre uma rede de fibra ótica, né? Que nem essa que o Charles falou. E ela falou, o fato de ter sim permitiu que ela teve um ganho real de velocidade que ela possa responder à demanda do médico atendente para ele poder tratar o cara. Então, você vê aí, é TI, né? Infraestrutura de TI impactando diretamente na qualidade do atendimento do paciente, né? Foi um negócio bem legal ela falando lá. Complementando, a gente pode talvez afirmar que então existe hoje uma preocupação de levar o que nós chamamos de jornada do paciente, ou seja, garantir da mesma forma que a gente fala sobre a jornada do cliente, então a jornada do paciente levar essa melhor experiência, né? E nesse sentido, assim, com esse enfoque do crescimento, do atendimento, de busca de soluções alternativas, e considerando também que tudo que nós estamos falando de tendências, tecnologias, de uma certa forma isso cai na questão da infraestrutura, não é mesmo? Como é que você, Bruno, tem visto, né, esse cenário e como que a Via tem se posicionado? Então, a infraestrutura é pensada como a sustentação. É muito equivalente a como você pensa um prédio. Se você quiser construir, quanto mais alto o seu prédio, mais você tem que gastar em infraestrutura. Mais você tem que planejar e alocar esses recursos de forma adequada para que seu prédio possa crescer. O mercado de hospital agora vive um momento muito dinâmico, com muitas aquisições, fusões, investimentos e disputa, inclusive, por cliente. O paciente é um cliente do hospital, apesar de nem sempre ele escolher estar ali, né? Mas ele tem opções, e as opções cada dia estão mais disponíveis, estão nivelando. Eu acho que ninguém hoje questiona quando pensa em hospital se ele vai ter um médico, o tempo que ele vai demorar. Você começa agora a se preocupar com o detalhe da sua jornada. E a percepção de tecnologia traz muita segurança para o usuário, porque quem não conhece histórias de remédio trocado, de tempo de fila, até cirurgias que foram feitas erradas. Então, quanto mais a gente conseguir garantir a acuidade do que está sendo feito ali, a assertividade, traz mais segurança. E também a questão do custo, né? A gente tem hoje já, acho que nos Estados Unidos, o custo por erros médicos e processos equivalendo ao custo da assistência em si. Então, quanto mais a gente puder minimizar os erros e os problemas, e melhor ser a jornada, traz um diferencial competitivo para o hospital em si, como para todo mundo, como todo negócio, né? Se a gente analisar um outro contexto, né, entrando aqui num outro tema, tá? O que a gente tem percebido, né? A gente tem percebido um grande advento aí de novas tecnologias. Essas tecnologias aí estão permitindo, quando a gente olha assim para um ecossistema de health tech, né, de tecnologias aí na área da saúde, nós percebemos que acesso à informação tem se tornado uma prioridade, tanto que a gente vê
informações aí, dashboard Covid, por exemplo, né, cada um dos locais, prefeituras, municípios, divulgando informações. Então, levar a informação tem sido um ponto importante. A questão da inteligência artificial, né, e Big Data, no sentido de permitir, por exemplo, uma prescrição em termos de diagnóstico e até isso vir de forma preventiva. Então, ou seja, se eu consigo antecipar uma doença, então a gente pode antecipar um tratamento. A demanda por gestão hospitalar, né? Sistemas que permitam fazer essa gestão hospitalar, o controle tanto do back-office quanto dos atendimentos, do que está sendo consumido em termos de insumos, o prontuário do paciente, né? O prontuário eletrônico do paciente. Então, todo o histórico do paciente poder estar claro, identificado aí para todos nós. Os dispositivos médicos, e quando eu falo de dispositivos médicos, o dispositivo médico conectado, né? Ou seja, igual aquele vídeo que a gente observou, o qual aqueles robôs que transportam, por exemplo, medicamentos e insumos, eles podem se movimentar, né, ao longo lá dos corredores e levar os medicamentos, por exemplo, né? A telemedicina, o Eduardo Tanaka até colocou que tem uma questão temporária em função de legislação. Eu sei que tem vários aspectos aqui que podem até esbarrar em questão específica de legislação brasileira. Então, nós temos hoje uma liberação para fazer telemedicina, mas a gente sabe, algumas restrições, e aí fica aquela questão, a gente aposta na tecnologia, não aposta na tecnologia, mas ela vem com o sentido até de facilitar, muitas vezes, né, um atendimento, um diagnóstico, os dispositivos vestíveis e IoT, permitindo essa conectividade e até a visão de que um procedimento, um teste, um diagnóstico pode ser feito com o paciente, mesmo esse paciente estando à distância. Tem até alguns determinados procedimentos cirúrgicos, tem as informações trocadas entre os médicos, né? Então, os médicos podem trocar também informações, isso, inclusive, não esbarra em nenhuma proibição legal. Essa visão de que a pesquisa farmacêutica, a pesquisa, o desenvolvimento, a gente vê, por exemplo, o quão foi rápido o desenvolvimento de vacinas, por exemplo, e a gente sabe que isso se dá porque hoje tem recurso, hoje tem tecnologia que permite essa colaboração, permite essa comunicação entre pesquisadores, entre profissionais da saúde, a realização de testes aí com escala, confiabilidade. Então, assim, mostrando um pouquinho dessas novas tendências, e aí eu passo a palavra, né, para o Charles e para o Tanaka. Como que a Furukawa ela se insere nesse contexto, né? O que a Furukawa tem trago, tem inovado nesse sentido de atendimento a essas novas tendências que aí estão surgindo? Bom, tendências assim e novidades, lançamentos é um negócio que aparece toda hora, né? É um negócio, as tendências parece que muda de uma semana para outra semana. Aparece muita tecnologia muito rápida, né? A gente costuma falar bastante também. Você acaba tendo um monte de Ferrari, hoje em dia já melhorou bastante, né? Mas o pessoal lá tem o iPhone 12, o Samsung Note, né? Aí do outro lado lá, a Google tem o data center com Tier 4, alta redundância, e no meio do caminho você tem uma estrada emburacada, né? Tipo, você tem uma Ferrari e as ruas estão tudo, você não consegue andar, né? Então, a Furukawa, com a estrutura da Furukawa, a gente acaba tentando botar uma estrutura que seja multisserviço e consiga atender tudo isso daí, né? Consiga também estabelecer não só a comunicação dentro do meio ambiente, mas também fora, né? Entre outros sites, entre hospitais, entre coisas. Para isso, a gente investe muito em pesquisa aqui no Brasil, né? Eu não tenho aqui, mas não sei se vocês sabem, mas a gente fez um cabo, por exemplo, que ele é a base de bioplástico, né? A base de polietileno verde, né? Produzido da cana-de-açúcar. É um cabo Cat6 ou Cat6A, ele aguenta aí 1 GB, 10 GB de dados, mas ele foi todo desenvolvido no Brasil, porque além de todos aqueles requerimentos de negócio que a gente falou,
o pessoal de TI também tem que obedecer a parte dos objetivos estratégicos da organização, né? Que geralmente envolve sustentabilidade. Na parte para aguentar todas as tecnologias, sistema de PACs, de transmissão de imagem, até medicina, a fibra ótica acabou sendo a melhor opção, então a gente investe muito. Esse é um cabo de fibra ótica que a gente criou na Furukawa. Na verdade, foi a Furukawa que criou esse padrão, né, de cabo. É um cabo que segue um padrão chamado BLI, G657. Ele chama Band Insensitive, não dá para ver direitinho assim. É um cabo que suporta uma transmissão de 1 tera de dado. Só que no ambiente hoje de um hospital, onde você vai ter os carrinhos médicos espalhados para tudo quanto é lugar, ou o paciente andando para lá, esse cabo ele precisa ter um tipo de resistência melhor, né? Então esse cabo ele suporta um raio de curvatura de 5 milímetros, né? Então você pode pegar o cabo e passar ele dentro do seu dedo que ele não vai quebrar. Porque hoje o cabo ele vai ter que passar dentro de uma estrutura que já está apertada e chegando naquela estrutura ele vai ter que virar para algum lugar, né, acompanhando. Então, quando o paciente está ligado no quadro dele, se o paciente levar o cabo para cá, o cabo de fibra não pode quebrar, né? Então, esse cabo acaba tendo uma resistência maior que um cabo de aço no mesmo peso, né, do coisa. Então, esse é um cabo que a gente desenvolveu, que a gente acaba utilizando nesse tipo de processo para suportar um ambiente dinâmico. E esse é um negócio que aconteceu recentemente na Covid, ficou muito claro, né? Que é o dinamismo dos ambientes hospitalar. O hospital antigo ele era bem rígido, né? Então você tinha o quarto e os ambientes. Quantos hospitais durante a Covid não tiveram que expandir, tirar o pessoal do administrativo, levar para outro, porque esse pessoal do administrativo vai virar uma parte de atendimento de Covid, né? Recentemente a gente ativou um hospital em Linhares, lá no Espírito Santo, e o hospital ele foi a parte que estava inteira do primeiro nível do hospital, que era todo administrativo, ia ser inaugurado mais para o final do ano, né? Os caras adiantaram tudo e falaram assim, não, essa parte agora vai virar de atendimento de Covid. Então, você precisa ter um negócio muito rápido. Então, a gente faz estruturas de redes que são muito ágeis. Por exemplo, esse aqui é um cabo de fibra, né? Que nem o outro, só que esse cabo com a mesma espessura ele tem 12 fibras. E ele não tem conectorização ótica de fusão. Ele é tudo pré-conectorizado. Então, quando o cara vai conectar, ele vai lá e conecta 12 pontos de rede numa tomada. Isso é bom porque, que não estava falando, de repente essa área não vai ser mais administrativa, ela vai ser outra coisa. Daí o cara vai tirar esse cabo, vai mudar para outro lugar e vai conectar de novo, né? Hoje o pessoal tem que montar hospital de campanha, né? Como é que você vai montar uma estrutura rápida de um hospital de campanha, de um negócio que seja confiável? Então, a gente costuma desenhar nossas soluções com esse ponto de vista, né? Que o ambiente vai mudar, né? É que negócio o pessoal fala, né? Nada é constante, exceto a mudança, né? O negócio realmente... Hoje, Covid provou isso daí, né? Que é uma coisa que muda mesmo, né? Eu me lembro até, Eduardo, que você tinha até uns slides mostrando esse posicionamento estratégico da Furukawa com relação ao ambiente hospitalar, né? Então, se em algum momento, se você quiser projetar, mostrar para a gente que esses conceitos aí de proteção, sustentabilidade, não é mesmo? Tem até que eu tive a oportunidade de ver que é você construir dentro do hospital um ambiente industrial pela questão lá de proteção que o ambiente exige. Eu vou passar só rapidinho, só para vocês verem. Eu não quero falar muito de produtos, né? Mas só para vocês verem como é que a gente acaba pensando dentro da Furukawa. Não sei se vocês estão vendo a minha tela. Eu não vou colocar... vou colocar... Espera aí que eu acho que eu vou ter que mudar aqui. Ó. Pronto. Pronto. Né? O que a gente vê dentro da Furukawa, a gente trabalha em 3 pilares, né? Opa, só um segundo aqui que essa apresentação é terrível. A gente trabalha no pilar de sustentabilidade, ter soluções que sejam sustentáveis, né? Isso, na verdade, não é nem
muito pelo hospital, a Furukawa ela tem um foco de sustentabilidade interno muito grande, né? E segurança, e aí vem os negócios, porque agora entra LGPD e a parte de hospitalar tem 10 milhões de leis em cima da parte de transmissão de dados, né? E a parte da conectividade. Então, a gente acaba trabalhando nesses 3 pilares para a gente chegar mais para frente. Na verdade, é interessante isso daí eu não sei se vocês sabem, né, mas o lema da Furukawa interno, né, o nosso comprimento interno é cuidem-se bem, né? A gente segue um sistema de gestão chamado Hoshinkanri na Furukawa, onde é que as instruções, as diretivas estratégicas do Japão eles são refletidas para o mundo inteiro. E o nosso primeiro compromisso dentro da Furukawa é a segurança dos colaboradores. E esse ano entrou a segurança e saúde dos colaboradores. Então, essa parte de saúde, a gente está sempre focando muito para a gente focar nisso daí. E a gente acaba trabalhando com basicamente 3 sistemas. Entra incentivo que o pessoal trabalha com data centers de alta capacidade. Vocês sabem, o hospital tem que armazenar dados por vida inteira do paciente, né? E hoje a qualidade de dados de um sistema de PACS é um negócio gigante, né? Então você precisa ter a estrutura, uma rede de fibra, né? E uma rede gerenciada. Eu só quero passar aqui só para falar naquela parte deixa eu mudar aqui o slide mais fácil aqui. Né? A gente tem uma tecnologia de data center preparado para 400 GB de velocidade. Tá? Esse, na verdade, não é o patamar que a gente está no Brasil. Né? Esse é o próximo patamar tecnológico que a gente vai chegar. São data centers de altíssima performance, mas que a gente vai chegar lá. E o hospital vai ser uma das primeiras áreas que vai chegar nessa parte. A gente parte de um princípio também que você precisa gerenciar a sua TI. Não adianta você ter a melhor infraestrutura, porque para Furukawa, na verdade, é melhor que você ponha só a infraestrutura, mas você precisa conseguir controlar ela. Hoje você tem hospitais que têm diversas unidades, né? Então você tem que saber controlar. Então, se cair um patch cord ou se alguém conectar alguma coisa na rede em algum lugar, você precisa saber aonde que está. Né? Isso muitas vezes dentro do hospital, muitas vezes fora em clínica. Né? A gente está instalando um projeto agora que é uma torre e tem mais de 40, acho que são 42, mais de 40 clínicas ao redor do hospital que a gente precisa monitorar a infraestrutura, né, para manter a qualidade. E sempre pensando nesse pilar de conectividade, segurança e sustentabilidade. E o último seria o hospital óptico, né, que a gente segue. E aí, quando a gente fala o hospital óptico acaba sendo não diz que é um objetivo final, mas acaba sendo o acumulador disso daí, porque você consegue ter uma infraestrutura que você consegue garantir tudo isso daí. Hoje, o hospital, você tem um problema de ruído eletromagnético muito grande, né? Dos dois lados, tá? Cabos causando problema de ruído eletromagnético. Se você fizer um exame de eletroencefalograma do lado de uma bandeja de cabos, vai afetar o exame, né? Porque é uma coisa de microvolts. E por outro lado, se você passar um cabo do lado de um equipamento de tomografia ou ressonância, você vai derrubar a rede. Ou o Wi-Fi, vai derrubar o Wi-Fi também. Né? Então, você precisa ter uma estrutura ótica para colocar. E aí, para isso daqui que isso ajuda a gente a apoiar também, porque o hospital tem uma área mais industrial, né? Que é onde é que você vai ter, por exemplo, a parte de máquinas ou mesmo a parte da sala cirúrgica, onde é que o cara não vai limpar os conectores com algodãozinho, não, ele vai pegar um jato de água e vai jogar, então a gente acaba oferecendo uma solução mais forte para esse tipo de ambiente. Então você vê que a gente vai com esse approach mais de a gente poder cobrir todas as áreas de uma forma consistente de qualidade, né, para você conseguir atingir. Porque é um ambiente muito complexo, né, é um ambiente muito importante para a gente deixar fora e colocar por aí. Isso a gente vê, inclusive, em outros países. Se eu não me engano, no Peru, né, o mínimo aceitável de redes de dados para eles lá é CAT6A para CAT7.
seja, uma rede de 10 GB para 40 GB no mínimo em hospital. A norma TIA 1179, aí no mercado americano, né, ele fala que você tem que, no mínimo, você usar uma rede Cat6A de 10 GB. Na verdade, a norma fala que você deve usar a mídia com maior banda disponível, né? O Charles, inclusive, estudou essa norma recentemente com um projeto ali, né? E aqui no Brasil a gente não tem isso daqui. Tá? No Brasil a gente vê que a gente tem diversos hospitais ainda com uma infraestrutura bem fraca, né? Que a gente está tentando apoiar o pessoal para adequar os projetos aí. É interessante, né, até colocando isso, como as normas nos outros países se antecedem ao futuro, elas te preparam, por isso que é interessante a gente, às vezes, olhar um pouco para normas internacionais, porque a ideia das normas é proteger o seu investimento, é pensar o que temos por vir. Aqui no Brasil, a norma tem um foco, às vezes, um pouco ultrapassado, né, como as nossas leis, como a nossa tendência, de não proteger o seu investimento. Não adianta você pensar agora no hospital que você está fazendo um investimento com o que existe hoje. A ideia é que você se prepare para o que está por vir, né? E cada vez esse futuro chega mais rápido. Então não adianta você fazer um investimento que não esteja preparado para daqui a 5 anos, 10 anos. Ô Bruno, aproveitando o gancho, explica para nós melhor aí, assim, a gente que é leigo, o que é esse negócio de Cat6A, Cat7, né? Qual que é a diferença para fibra ótica? Assim, a analogia mais comum assim, que a gente normalmente coloca é que a infraestrutura é o caminho por onde seus dados vão passar. A gente pensa sempre em cabo, em fibra, mas a ideia do cabeamento, essas categorias Cat6, Cat6A, referem-se aos cabos metálicos. Então, o Cat6A ele é homologado, né, ao tráfego de até 10 gigas, dependendo do comprimento. E hoje isso já está ficando ultrapassado. A gente já começa a falar em 40 gigas, em 400 gigas, em 100 gigas. Por isso que, até quando a Furukawa defende como padrão, que o hospital seja 100% ótico, porque o cabo ótico, ele trata com a velocidade da luz. Então, quando você constrói uma rede baseada em cabos óticos, você não vai ter que mexer na sua rede mais. O que pode acontecer à medida que os seus equipamentos vão ficando obsoletos é que você troque as pontas, troque a forma de passar, porque o tráfego, a largura, a banda disponível numa fibra ótica, ela é ilimitada. Então, a gente não tem o limite físico do meio físico. Você tem quais equipamentos você consegue colocar sobre aquele meio, né? Além das outras vantagens, que ela ocupa menos espaço, ela não precisa, ela é passiva, ela não precisa de tantos equipamentos, repetidores, suítes, você consegue atender até 20 quilômetros do mesmo núcleo. Então, nesse tipo de solução, em que você tem uma torre toda com fibra ótica e tem vários outros clínicas, coisas perto do ambiente hospitalar, você conseguiria atender tudo a partir de um único centro. Você construiria ali um mini provedor de infraestrutura, né? Perfeitamente possível de ser construído hoje. Então, a fibra, durante um tempo, teve uma disputa entre o metálico e a fibra. Só que as necessidades de banda foram crescendo tanto que hoje não se conversa muito mais. Não é, assim, vamos dizer, não é uma tendência que se faça grandes investimentos mais em metálico, porque já está atingindo um limite, né? Até é interessante também, a gente podia, não sei se a Furukawa tem algum material para mostrar, a capacidade que uma fibra ótica tem de transportar dados comparado com metálico. Você precisaria de um cabo, né, do tamanho de um cabo elétrico, assim. Então, não faz muito sentido. Aí é uma coisa de física já, né? De eletricidade, resistividade de material, mas a gente vê que, por exemplo, a norma de cabos categoria 8, são desenhados para atingir 40 e 100 GB, mas numa distância menor, 30 metros, né? Então, enquanto isso, você tem dispositivos tipo o Wi-Fi 7, que o uplink dele pode chegar entre 14 até 30 GB de entrada
do dispositivo, né? Um cabo categoria 6, e eu deveria ter um aqui em algum lugar, né? Ele tem capacidade de transmissão de até 1 gigabit, né? E a gente até recomenda a utilização desse cabo, né? Dependendo da sua aplicação, porque ele tem uma vantagem grande que ele consegue transmitir energia, né? Porque ele tem o cobre e tal, né? Mas ele tem uma capacidade de transmissão de 1 giga de até 100 metros, que é o suficiente para muitos lugares, tal, né? Agora, quando você vai numa aplicação mais exigente, a gente está pensando em alguma coisa mais no futuro, aí a gente tem o que chama-se cabo categoria 6A, que ele também é parecido com esse, só que ele pode transmitir 10 vezes mais de velocidade, em 10 GB de dados, né? Se a gente pode pensar que na sua casa, em breve, em alguma região de alguns de vocês já deve ter, provedor de internet vendendo links de 1 GB de dados, ou seja, logo a sua casa não vai precisar de um cabo desse tipo aqui para você ter uma conexão de maior qualidade. Saindo desse CAT6A, aí vem o CAT7, 7A, que não existe norma, né? Ele só tem um draft, e esse CAT8, que são velocidades maiores, mas são cabos mais grossos, né? Então você vê assim, esse cabo ele transmite esse 1 GB de dados. Esse cabo óptico que está aqui, que a gente pode ver a diferença da largura deles, né? Esse cabo óptico vai transmitir dados em 1 tera. Na verdade, no Japão, agora foi feito um teste, o pessoal transmitiu 101 tera nele, tá? Esse é um cabo que a gente não viu o final dele ainda, né? Então, assim, aquele negócio, talvez a gente tenha feito um produto que seja muito bom demais aí, porque senão o pessoal não vai trocar depois, mas ele transmite muito mais informação num diâmetro menor de dados. E aí, como tem diâmetro menor, você precisa ter menos infra, você acaba economizando nessa parte, né? Para Furukawa, se a gente fosse pensar do jeito mais antigo, como uma empresa de cabeamento, talvez fosse melhor eu falar, olha, usa só esse cabo aqui, né? E ganha mais, né? Mas eu preciso pensar no que meu cliente precisa, não no que eu tenho, né? E a gente promove essa parte de resoluções óticas aí. E uma tendência, essa questão da opticalização, né? Não só nos ambientes corporativos, hospitalares, mas também em todas as áreas, né? Então você vê os grandes data centers de bancos ou de provedores de serviço de data center já não estão mais usando sistemas metálicos, né, de transmissão, já estão partindo para óptico, né? Que você consegue, em alguns tipos de fibra, que são padrão multimodo, por exemplo, chegar em 400 GB, né? Em monomodo, então, que nem você disse, que nem o Bruno falou e o próprio Tanaka, ilimitado, né? A gente hoje fala em capacidade de terabytes, né, na fibra ótica, mas tudo depende, hoje está limitado nos equipamentos, mas a capacidade da fibra realmente monomodo, a princípio, é ilimitada, né? Você pensar em terabytes de transmissão, realmente é muita informação, né? Então, esse movimento realmente de opticalizar as redes começou na parte externa, né, em redes externas, interestaduais, depois nos grandes anéis de cidades e municípios, agora chegando até os assinantes, né, com esses sistemas de fibra aí para a internet com fibra ótica, e também partindo agora para ambiente interno, né, para ambientes de escritório, e aí industriais também, aí envolve tudo, né, hospitais, né, vários tipos de verticais, e principalmente hospital, porque, que nem o Bruno falou, né, uma norma, quando ela é pensada, ela está pensando sempre 15 ou 20 anos à frente, né, ela está pensando muito à frente. Então, quando a norma de hospital fala assim, ó, use a tecnologia de infraestrutura física, né, para citar a parte de infraestrutura de cabeamento, mais moderna, que vai propiciar a aplicação de soluções futuras, né? Aí nós temos 2 caminhos, né? Ou CAT6A no metálico ou fibra ótica, né? Então, basicamente, seria um dos 2 caminhos a seguir hoje, né? Mas a tendência realmente é seguir pela fibra. Isso a gente vê em diversos tipos de aplicações, de diversos tipos de segmentos de mercado. Só esclarecendo, né, um ponto, que isso são normas, padronizações
né, por sua vez, internacionais, inclusive, que por sua vez a Furukawa transforma em produtos, né, em soluções e aí no caso a Via tem as soluções para realizar os serviços e implementação dessas soluções até os seus clientes, não é isso mesmo? E o que a gente observa, né, qual que é a situação que a gente tem observado hoje, que o digital está em todo lugar, e o digital está aumentando, né? Não só pela questão da pandemia, isso acredito que é uma situação hoje que vem para ficar, porque ele permeia a nossa vida nas mais diferentes circunstâncias, em casa, né, no home office, como entretenimento, na questão da saúde, esse crescimento das aplicações aí de telemedicina, de bem-estar, meditação. Aí eu posso dizer o seguinte, né, que se depender da Vivo e da Via, nós vamos ter fibra em todo lugar, né, Bruno? Então, não se faz investimento mais em redes de cobre há alguns anos, né? A última cidade que a gente construiu em cobre, se eu não me engano, foi Governador Valadares. Depois disso, tudo é fibra. E hoje a gente está a Vivo Invest, a gente executa um trabalho imenso de substituição de redes de cobre por redes de fibra, justamente pela questão do limite. Elas atingiram o limite e elas têm um outro grande problema, tem dois grandes problemas, que a manutenção é muito mais cara, ela demanda uma mão de obra muito maior, principalmente pelas intempéries, ela é sensível à água, né? E tem o problema também do cobre ter um valor no mercado secundário aí. Então, tem muito furto baseado em cobre, em roubo de cobre. Isso é um problema seríssimo para as redes de cobre hoje. Então, a gente agora acabou de substituir a rede aqui em Belo Horizonte do Prado, né, e do Gutierrez, e estamos começando um trabalho também em outros bairros para levar a fibra para todo mundo. E a proteção de investimento, que é um problema muito sério para as operadoras, porque elas fazem o investimento, constroem uma rede, em pouco tempo esse investimento pode ficar obsoleto. Então, elas têm uma preocupação muito grande com a obsolescência delas, porque a obsolescência custa dinheiro, e já aconteceu casos, né, de investimentos que terem que ser rapidamente substituídos e ela perder tudo que ela colocou. Então, acho que é um bom lugar para a gente olhar, são as operadoras, né, a área de mercado, elas também só investem em fibra hoje. Então, acho que é uma sinalização clara de que é o caminho que todo mundo acredita que é o caminho. Não está mais em questão. Então, se nós pensarmos em estrutura, em aumentar a nossa capacidade, colocar o dígito nas mais diferentes circunstâncias, seja no ambiente doméstico, no ambiente corporativo, no ambiente hospitalar, faz muito sentido pensar no uso da fibra como uma forma de poder dar a escala, né, necessária aí para essa infraestrutura. E aí eu queria introduzir um outro tema para discussão agora com a gente, que é justamente sobre essa questão da infraestrutura, né? Então, como que a gente adapta a nossa infraestrutura, entendeu? Para esses novos desafios, nós estamos falando de uma grande quantidade de dados, nós estamos falando de cada vez mais requisitos de qualidade de serviço, requisitos de baixa latência, de uma computação intensiva, e essa computação tem que chegar até as bordas, não é mesmo? Das questões de segurança, das questões que permeiam todo esse aspecto aí de segurança, inclusive até a vigilância, inclusive questões relacionadas a levar a tecnologia cada vez mais autônoma, né? Para diferentes circunstâncias, diferentes cenários. Então, eu vou passar um videozinho aqui para a gente mirar um pouquinho, né, o que é esse futuro, que não é nem futuro mais, aí da medicina. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só achar onde é que está. Achei. Deixa eu só colocar o som, senão vocês não vão escutar o som.
Dr. Johnson here. Dr. Johnson, could you please remotely connect to the InTouch light in room 715? Okay, I'll connect in a couple minutes. Dr. Johnson here. I got a call that Ben's feeling worse today. Ben was admitted last night, feelings of dizziness and vertigo. This morning he said he's feeling much worse, stating that the room was spinning and that he's feeling nauseous. Ben, I'm sorry to hear that. You still feel pain in your left ear? Yeah, it still hurts. Between a 1 and a 10, how would you rate that pain? I'd say it's about an 8. Yeah, we should re-examine your ear. Larissa, can you grab the otoscope? So let's take a look to see what we can find. Great, yes, I can see that very clearly. I can still see that you have quite a bit of inflammation. You know what, I'm gonna order something for your nausea and an MRI, just to double check. Great, thank you very much, doctor. You're welcome, Ben. We'll talk soon. InTouch Health is a leading telehealth network provider for specialty care anytime, anywhere. InTouch Health's FDA-cleared telehealth cloud links specialists to patients, allowing for acute telemedicine consults, including those requiring immediate clinical action. Muito bem, então nós temos hoje, né? Nós temos hoje um cenário que ele está caracterizado aí por um conjunto aí de desafios, né? Esses desafios, muitas vezes, como nós podemos otimizar, né, otimizar o nosso investimento e os nossos custos aí de operação, como que nós podemos assegurar aí uma vida útil maior para as nossas soluções e também como trazer, né, essas soluções aí para um contexto de poder abrigar novas tecnologias, novos desafios. Nós já comentamos algumas questões aqui. Como que entra essa questão de permitir um menor custo em termos de operação e gestão, espaço, o Tanaka colocou esse ponto relacionado, porque às vezes o espaço no ambiente hospitalar é extremamente importante, né? E como garantir essa questão da alta disponibilidade e tendo também, ao mesmo tempo, essa visão de possuir uma infraestrutura gerenciável e talvez com a capacidade dessa infraestrutura, dela conseguir, inclusive, detectar, né, problemas e prever, talvez, problemas ao longo do tempo, utilizando tecnologias como inteligência artificial para elencar esse tipo aí de solução, né? Então, Tanaka, como que você enxerga, né, esse cenário, esses desafios, né, como que a Furukawa tem se posicionado com relação a essa transformação, eu diria assim, da infraestrutura? A gente é uma empresa de engenheiro, tá? Então a gente tem um risco bem grande dentro da Furukawa de a gente focar muito no técnico, né? Então a gente está mudando isso dentro da empresa para a gente focar nesses benefícios para o cliente dessa parte, né? Você vê o sistema ali da InTouch, né? É um sistema que traz um valor para o paciente legal, né? Só que você precisa ter uma infraestrutura para rodar aquele negócio, né? E aí você começa a ter alguns complicadores, né? Eu acho que você acaba tendo alguns complicadores. Você transmitir vídeo do exame do jeito que o cara estava transmitindo em alta resolução, com baixíssima latência para uma capacidade de exame é um negócio extremamente complexo em qualquer infraestrutura. Agora, quando você fala em medicina remota, aí o negócio fica bem complicado, tá? De como é que vai fazer. Então, a gente começa a pensar na Furukawa também como é que a gente pode apoiar no nível de aplicação para o pessoal. Eu vou mostrar para vocês só um negócio rapidinho, tá? Esse negócio, na verdade, ele não está desenvolvido, ele já está desenvolvido lá no Japão, aqui no Brasil, acho que vai ser difícil de colocar. Nós desenvolvemos um sistema, desculpa a apresentação, porque
o japonês que fez lá, ele passou no Google Translator, então linguagem está tudo errado aqui, tá? Mas assim, ó, esse é um sistema de transmissão capaz de transmitir em 4K, em 8K, de alta velocidade. Ele foi feito, uma das aplicações específicas foi feito para você utilizar para fazer endoscopia e colonoscopia. Nesse caso, desse tipo de exame, você tem uma câmera que tem que ter altíssima resolução, tá? 4K é mínimo, aceitável, eu acho, tá? Apesar que as câmeras hoje em dia, quase todas elas são Full HD, mas você acaba perdendo detalhe, porque os pólipos são muito pequenos, né? E o exame é muito rápido. Então, o cara, a velocidade que ele vai passando a câmera, o médico do outro lado, ele tem que saber exatamente o ponto, né? Então, essa uma tecnologia que foi feita e a gente conseguiu transmitir. Deixa eu só ver aqui se eu consigo mostrar. Eu acho que ele não vai mostrar aqui, não. Ele não vai mostrar aqui, não. Vamos ver aqui. Numa tecnologia hoje que você precisa transmitir em 10 GB de dados, a gente desenvolveu uma tecnologia que transmite em 300 MB. Então, não é só uma questão da infraestrutura, né? A gente tem que pensar na infraestrutura, mas também na aplicação que vai rodar nela. E se essa aplicação é possível de ser aplicável no mundo real, né? Para sair coisa. Para ser possível ser aplicável, ela tem que ter um business case atrás, para a gente gerar um benefício real pro usuário, né? No caso dessa tecnologia, ela não pode ser aplicada ainda no Brasil. A legislação brasileira não permite diagnóstico de imagem em telemedicina ainda hoje, tá? Mas é para onde que a gente está querendo ir, né? Para onde que ele está. Então a gente acaba pensando de novo de uma maneira bem holística, né? Esse sistema só tem lá no Japão, mas ele basicamente é um decodificador de alta performance para 4K e para reduzir banda, né? Mas então a gente começa a pensar, dizer, o que ele vai colocar em infraestrutura, né? A infraestrutura, o que ela tem que suportar e como a infraestrutura impacta no negócio e na operação do nosso cliente. Então, ele tem que reduzir o custo, tem que ser sustentável e ela tem que ter algum benefício estratégico para o cliente, senão a gente acaba não examinando, né? É mais com esse approach, sabe? Olhando bem holístico mesmo, né? Tem uma perguntinha aqui que eu vou colocar para vocês, do Ricardo Girado. Quais requisitos de conhecimentos e tecnologias para colaboradores trabalharem em conjunto com o futuro da saúde e hospitais? O que vocês têm visto aí nas experiências, nos casos, o que tem acontecido? A própria Furukawa, né, que é uma empresa multinacional que está espalhada entre mais de um continente. Só para dar uma ilustrada, né? Outro dia eu falei com um consultor da parte de hospitalar, né? E o que ele falou para mim assim, eu não sou um consultor técnico, né? Eu sou um médico que conhece a parte técnica, né? E isso foi interessante porque eu tinha acabado de fazer uma reunião com o head de medicina digital do Albert Einstein, que por sua vez também ele na verdade, foi um médico residente da parte do Albert Einstein. Ele é médico residente de formação, né? A pós-graduação dele é de comunicação e análise de sistemas, né? Então, assim, para atuar no mercado de saúde, ou na verdade na Furukawa a gente fala qualquer mercado, né? Você precisa conhecer o mercado, né? O que vai usar é secundário, porque senão você fica viciado. A gente como engenheiro, a gente começa a ficar muito travado no como fazer, né? Em vez do porquê fazer, né? Então você precisa saber o porquê fazer. Então eu acho que tem esse ponto de vista. Você tem o conhecimento técnico, que tem que ser bem holístico, e tem que saber todos os pontos, especialmente infraestrutura que tem bastante detalhe, mas você precisa conhecer principalmente o que o hospital precisa. E
é um negócio que eu posso dizer, se você investir a sua carreira, você vai passar a sua vida inteira nesse negócio e você não vai saber tudo, porque ambiente hospitalar é complexo pra caramba, mas é muito interessante. Vou trazer uma outra dimensão aqui para que o Ricardo, para essa pergunta do Ricardo, depois tem outra pergunta do Ricardo Flores também, que é a dimensão, o que acontece hoje, né, gente? A gente está falando um tanto de coisa aqui, um tanto, vamos dizer assim, de sopa de letrinha, né? Tecnologia isso, tecnologia daquilo. E o que a gente observa? A gente observa que nós temos um gap, eu posso dizer assim, entre a tecnologia existente, né? A tecnologia aplicável, né? Inteligência artificial, computação cognitiva, sensores IoT, mobile, entendeu? Então, a tecnologia, ela está aí, né, pronta, e não se trata, vamos falar assim, olha, tem que desenvolver tecnologia, a tecnologia está aí, entendeu? Nós estamos falando, qual o exemplo dado hoje? A capacidade da fibra ótica, ela ainda não é mensurável, né? A gente pode transportar terabytes de informação por segundo, entendeu? Então, é uma capacidade ainda, vamos dizer assim, não completamente conhecida do que nós podemos fazer com isso. Por outro lado, né, igual esse estudo aqui da Deloitte, ele mostra que a capacidade de nós conseguirmos aplicar isso nos negócios e trazer produtividade, existe um gap, entendeu? Entre o que temos de tecnologia e o que temos de capacidade de poder aplicar isso nos negócios, né? E o que tem acontecido em muitos setores, em especial aí o setor da saúde, inclusive, né? Nós temos tido o advento exatamente dessa situação aqui, que são um ecossistema. Aqui eu trouxe uma amostra para vocês, que tem um centro, tem um ecossistema de inovação, que chama-se Distrito, né? Alguns de vocês talvez conheçam, outros não, e ele publica esse radar das health techs, né? São empresas aí da área da saúde. Então, são empresas que estão produzindo soluções aí para a área da saúde, desde portais com conteúdo, aplicativos aí de fitness, bem-estar, soluções aí de... Opa, não era para eu ter passado. Soluções aí de planos de saúde, robótica, isso tudo aqui que eu estou mostrando para você, nós estamos falando do momento atual, como também nós estamos falando de Brasil, entendeu? De Brasil. Então, o que eu vejo de interessante? Que para essa entrega dessas soluções, né, para que essas soluções possam estar disponíveis para as pessoas, para os pacientes, para os consumidores, para os médicos, e cada vez mais nós temos o quê? Aumentar o requisito de infraestrutura. Não seria possível, por exemplo, um encontro como esse, igual nós estamos falando, conseguindo reunir pessoas aí de todo o Brasil, né, de diferentes partes aí do Brasil, se nós não tivéssemos aí a tecnologia ao nosso alcance, senão todo mundo teria que vir presencialmente, né? Então, só complementando um pouco aí, a pergunta que foi feita. Voltando aqui, nós temos outra pergunta, né? O Ricardo está perguntando se existe algum teste referente à interferência eletromagnética em uma instalação, onde são aplicados cabos elétricos e lógicos em um mesmo canal. Então, pera. O que acontece é que os certificadores de rede metálicos, né, eles testam alguns tipos de parâmetros elétricos, né, que a gente chama de diafonia em português. Em inglês tem basicamente 3 tipos, né, a diafonia próxima, a longe e a soma de todas essas diafonias. Então, tudo isso é estabelecido por tipo de sistema, né? Então, quando você seta um tipo de cabo metálico, categoria 6, 6A e tal, o certificador de rede ele tem esses limites, esses mínimos de norma, né, estabelecidos, e quando ele faz o teste, ele vai dar a distorção. Se realmente tiver uma interferência eletromagnética muito forte, ele vai dar uma distorção no valor medido nesses requisitos elétricos, né, e você vai conseguir identificar, que basicamente são NEXT, FEXT, EUFEXT e PowerSun Next, né, são 4, inclusive. Então,
esses requisitos elétricos aí você consegue medir através do certificador de rede. Legal, espero que tenha esclarecido aí para o Ricardo uma aula, né, sobre medições. E o André Azevedo está perguntando qual que é a importância de uma energia de qualidade para funcionamento dessa infra. Então, isso é assim, a energia é vital quanto a rede mesmo em si, né? Você não conseguiria nunca ter um sistema de telecomunicações adequado se a energia não fosse tratada e não tivesse balanceada, né? Faz parte do projeto. Inclusive, recomendo-se, quando você vai executar um projeto de um data center, de uma instalação nova, os dois projetos sejam feitos em conjunto, para também evitar um pouco da interferência eletromagnética, né? Porque a norma determina distâncias que você tem que ter de cabos elétricos, de acordo com a potência que está alocada nele. Então, é ideal que você faça esse projeto em conjunto, né? E não se fala em energia sem no-break, isso faz toda parte do projeto de telecomunicações. Um projeto de alimentação secundária, de alimentação de segurança, estabilidade. Não tem como pensar uma coisa sem a outra. Voltando nessa questão que a gente introduziu o tema de infraestrutura, como que é essa história aí de reduzir CAPEX, OPEX, né, de infraestrutura como serviço? O que você pode talvez complementar aí para a gente, Bruno? Então, a ideia hoje, até para esclarecer um pouco o termo de que talvez quem não é da área, CAPEX é o investimento que você faz originalmente, para quando você compra o cabo, você lança o cabo, faz a parte da montagem. E OPEX são os custos que você tem depois que aquela infraestrutura foi instalada e monitorada. Quando se diz essa tendência de você diminuir o custo de investimento e passar ele, seria como um conceito de locação. A diferença entre você comprar um carro ou alugar um carro. Quando você compra, você passa a ser responsável pelaquela manutenção, então, obrigatoriamente, você tem um gasto de OPEX. Quando a gente diz ter uma infraestrutura como OPEX, seria o caso de você alugar essa infraestrutura ou pagá-la de acordo com a utilização, que é uma coisa cada dia mais comum, né? E existem muitos modelos também que são um misto entre as duas coisas. Seria, por exemplo, você vai lá e faz a construção da infraestrutura e lança suas fibras no seu hospital. Isso seria um investimento de CAPEX. Mas os equipamentos, você não compra. Você paga pela utilização. Então, o que você coloca na ponta e a disponibilidade, você pagaria uma mensalidade, um contrato, e teria o mesmo benefício sem ter tido aquele investimento no momento original. Isso te protege de obsolescência, de especialização, de ter uma mão de obra disponível para poder manter, né? Como serviço, você pagaria pela utilização. É muito comum no mercado de câmeras, nos mercados de segurança, né? Geralmente você aluga um projeto e você paga pela mensalidade, que já está incluído o monitoramento, a manutenção. E isso está chegando agora também na área de infraestrutura. A gente fala assim, chegando, mas há uns 15 anos atrás, 18 anos atrás, eu trabalhei numa empresa e a gente tinha um projeto de um call center e a minha empresa, né, na época não era minha, eu era um funcionário, ela já vendia a estação de trabalho como aluguel. Então, a gente fornecia o ponto, né, e de acordo com ele estava ou não sendo utilizado, eles pagavam pela utilização. Então, é uma ideia que está chegando agora, né, com a proteção maior do investimento da fibra. Porque você tem que mudar a ponta, a fibra você nunca mais troca. Pensando nesse contexto, né, porque primeiro a gente teve aí o advento da tecnologia de cloud computing, o qual a parte da infraestrutura centralizada podendo ser utilizada como serviço, né? E aí o fortalecimento das tecnologias aí para edge computing, para computação de borda, no sentido de que para disponibilizar acesso tem que ter tecnologia, e agora a gente tem falado sobre
clouds híbridas, misturando, vamos falar assim, né, o conceito de múltiplas clouds e on-premise cloud. Então, tem a ver com isso, Bruno? Tem a ideia, assim, que é interessante em tecnologia, porque ela tende a ir numa direção, aí ela vai todo mundo e depois começa a ser, pessoal, será que é a direção correta? E começa a existir um misto, né? Para algumas aplicações é muito interessante você levar para a nuvem, mas talvez outros tipos de coisa, principalmente que tem a questão de informação, de controle de quem tem acesso, talvez seria melhor você manter dentro de casa e limitar esse acesso e gerenciar isso de forma adequada. Te falo, por exemplo, é um caso que a gente tem hoje, a gente tem acesso a alguns sistemas da Vivo, de monitoramento, por exemplo, em tempo real. Eu tenho mesmo a visão que um engenheiro da Vivo responsável pela rede tinha. Mas tem outros sistemas, por exemplo, de controle de cadastro de clientes, telefones, informações cadastrais, que eu já não tenho, porque não é interessante que eu tenha. Então, a questão é compartilhar o que vai ficar na nuvem, o que cada um vai ter acesso com o que aquela pessoa precisa. Então, acho que é um misto entre alocar tecnologias diferentes de acordo com a sua necessidade, né? Com a necessidade do negócio em si. Obrigado, Bruno. Ô, Tanaka, você comentou sobre uma visão, uma perspectiva comigo sobre essa questão de gerenciamento de infraestrutura, né? Gerenciamento inteligente de infraestrutura. Como é que isso funciona? Isso é uma infraestrutura gerenciada, né? Isso pode ser óptico ou pode ser metálico, né? Onde você tem basicamente uma série de hardwares e softwares aí que você vai colocar na sua rede para você monitorar a infraestrutura. Dar um exemplo assim, é um exemplo que até eu uso já tem alguns anos, tá? Mas trabalhava com essa solução, quando eu comecei a trabalhar com uma solução disso daí. Mas teve um banco lá de Nova Jersey, onde é que caiu a rede do cara, né? Lá para meia-noite, próximo de meia-noite, assim. Lógico, o cara de TI não estava na empresa, né? Então os caras ligaram para ele, meia hora para chegar na empresa, chegou, aí viu que era o problema da rede, aí ele demorou mais meia hora para ver que o problema era físico, não era lógico. Aí depois mais meia hora para descobrir que era simplesmente um patch cord que tinha caído, né? 1h30 para esse banco, né, foi $250 mil, né? Quando você chega em uma organização muito complexa, que você tem diversos sites, por exemplo, Tribunal de Justiça, Distrito Federal, Territórios aqui no Brasil, a Serpro, né, a Caixa, a Goldman Sachs tem mais de 500 mil pontos de redes espalhados em diversos países, mas a TI deles é toda controlada nos Estados Unidos com um data center que está colocado lá em Londres, né? Então, quando o cara aqui do Brasil muda um patch cord na rede dele, né, o cara aqui dos Estados Unidos ele sabe na hora. Porque esse cara aqui no Brasil, esse patch cord está conectado num operador de bolsa. Vocês têm uma ideia da criticidade dos caras? O operador de bolsa aqui tem 16 pontos de rede, né? Na verdade, ele tem 2 computadores, cada computador tem 2 pontos de rede, ele tem 2 telefones, cada telefone tem 2. Porque se o cara perder a conexão por 1 hora, por 1 minuto, que é milhões que ele perde lá no coisa. Então, só que aí a gente está falando de dinheiro. No caso de hospital, a gente está falando de vida, né? É muito mais importante. Então, você ter essa infraestrutura gerenciada no hospital é muito importante. Fora que também quando você entra em modelos de gestão, tipo modelo do RIMS, né? Que eu acho que vocês devem conhecer, do Healthcare Information Management System. No último nível, para você ter um hospital realmente sem papel, é interessante você ter um sistema que já gerencie automaticamente sua infraestrutura, para você ter um nível de maturidade um pouquinho mais alto. Queria só mostrar para vocês um pouquinho, ligado no que o Bruno falou. E se vocês quiserem acessar, vocês podem acessar, mas daqui está no site da Furukawa. Esse é um que a gente chama de calculadora LaserWay, né? E é uma calculadora que faz esse cálculo de comparativo de CAPEX, OPEX e TCO. Eu posso pegar aqui e vou falar, olha, eu tenho um projeto de, sei lá, 800 pontos de rede,
9 andares, o prédio é 50 metros, eu quero saber o impacto em 5 anos, né? E então você vê que esse é o tipo de estudo que hoje os nossos clientes acabam pedindo para a gente fazer, né? Porque precisa ter uma análise financeira mais complexa. Então aqui a gente faz um comparativo de quanto é que é uma rede metálica do que o laser way, que no caso é o que o Bruno tinha falado, mas é 10% tal só diferença, mas o OPEX é muito grande, né? Porque eu reduzo energia, reduzo espaço. Como eu não tenho um consumo menor de energia, a gente usa materiais mais sustentáveis, você acaba reduzindo o seu impacto ambiental também, né? E acaba economizando no espaço. Então, você tem um 83% de ganho de espaço nesse caso aqui. É lógico que depende do projeto, vai alterar o quanto que você vai usar, né? Mas dá para vocês verem que esse tipo de estudo é um negócio que a gente acaba pensando no ponto de vista do nosso cliente, né? Para ele considerar melhor. Esse daí está no site da Furukawa, vocês entrarem lá, procura LaserWay calculador, ou no Google mesmo, já vai o link direto, mas só para vocês verem que é isso daí. Então a gente tem que, a gente não consegue pensar mais só em CAPEX. Muitas vezes a gente briga muito com departamento de compra, né? Que muitas vezes o departamento de compra fica pensando muito no CAPEX, e se for só CAPEX, vamos colocar tudo lâmpada incandescente, né? Porque é mais barato, né? Lâmpada de LED é muito caro, mas se você fizer a continha no papel ali, você vai ver, pô, não vale a pena, né? Mas o Tanaka, o Charles, o Bruno, né? Mas o que é esse tal de laser way? Explica aí, por favor. Quer falar, Charles? Eu já falei muito aí. O LaserWay é uma solução baseada em fibra ótica monomodo e que inicialmente ela foi desenvolvida para aplicação em redes externas, né? Para operadoras de conteúdo, né? Então, operadoras que fornecem sinal de internet, sinal de TV, sinal de telefone em IP, né? Então, o triple play, que a gente chama, né? Então, ela é popularmente conhecida como a tecnologia GPON, né? Então, LaserWay, na verdade, é o nome comercial da Furukawa, né? Ela é baseada na tecnologia GPON, que é uma tecnologia que você consegue, a partir de uma porta de ativo, né, que fica centralizado, atender no mínimo 128 dispositivos IP em uma distância de até 20 quilômetros, né? E aí a grande novidade é levar esse tipo de tecnologia e solução para o ambiente indoor. E aí no mercado, se você der um Google, você vai encontrar como PON-LAN, PON, né, de rede ótica passiva em inglês, quer dizer, rede ótica passiva aplicada em redes locais de computadores, né? Então o PON-LAN, o POL, e você vai começar a entender um pouquinho o que é isso. E esse tipo de rede ele traz vários benefícios, como a redução de número de portas, né? Então isso isso também está ligado diretamente ao investimento, né? Redução de CAPEX. Ao mesmo tempo que você consegue atender até 20 quilômetros, desde o equipamento ativo principal, que seria o switch core, vamos dizer, da rede PON. Você, em alguns projetos, depende do projeto, você pode eliminar salas técnicas, né? Então, com isso, você tem redução de ocupação de espaço, direcionar espaço que antes estava locado para ambiente técnico para outro tipo de aplicação, né? Que vai ser mais rentável para a empresa, né? No caso de hospitais, você poder expandir áreas que você precisa de espaço e abrir mão de uma sala técnica com essa tecnologia, que é o caso até do case que eu comentei aqui de Minas, no Neo Center. Ele reduziu o número de salas técnicas aplicando a solução LaserWay da Furukawa. E ela permite, como é fibra ótica monomodo, ela tem uma capacidade futura de terabytes. Hoje a gente tem soluções, a gente trabalha muito com soluções giga, né? Mas já está chegando, já estamos aí para lançar a nossa solução 10 GB, né? Então você vai ter 10 GB chegando na ponta, né? Em fibra ótica. Então é uma tecnologia que tende a ser
creio eu, né? Mas realmente ela está se tornando o padrão de mercado, uma porque ela economiza no investimento, traz economia do custo de operação, né? Porque você não precisa de sala técnica, se você usar sala técnica, tudo que vai estar lá é passivo, não vai ter equipamento ativo, né? A gente usa... Então, você não vai precisar de refrigerar a sala técnica. Então, você vai começar a ter redução em vários aspectos, né? Infraestrutura, eletrocalha, hoje o aço está muito caro, né? Os commodities tiveram um aumento considerável aí. Isso traz uma redução de investimento também. Essa é uma imagem de um projeto, né, que foi instalado. Então, vocês veem o cabo metálico, que é esse cabo vermelho aqui, e depois ele foi retirado, né, e a gente instalou o LaserWay, foi essas fibras aqui. Então, você vê a diferença do tamanho da canaleta, né, que você precisa de um para outro. Isso é importante no projeto, quando é um projeto zerado. Por exemplo, esse é um cliente que a gente foi instalar, o LaserWay, e ele tinha colocado uma canaleta aqui, que é para cabo de rede, e quando a gente foi instalar o LaserWay aqui, na verdade, nessa canaleta já está instalado. É esse fiozinho branco aqui que está aqui embaixo, né? Então, quando o pessoal pensa no projeto de farmácia sistêmica, esse é o Hotel Olympia Park, no interior de São Paulo. A canaleta de dados que o Charles estava falando ali, está colocando para alimentar todos os pontos de rede do andar do hotel, é esse perfilado de 1 polegada, né? Então a diferença é muito grande, né? Esse é um vídeo que eu fiz num evento, só para você ver, é um vídeo térmico, né? Então você vê do lado aqui tem um switch de 48 portas, está emitindo aqui calor, né? Que ele está consumindo energia, e do lado aqui você tem desse equipamento central que o Charles falou, né? Que é o LT, que controla 1000 portas de rede, né? Então o impacto é muito grande. E de espaço, esse foi um negócio que o cliente passou para a gente. Então aqui é um projeto relativamente grande, tá? Mas ele tirou 54 suítes que ele tinha da rede e colocou 2 equipamentos de controle. Então você pensa o espaço que esses suítes ocupavam em rack, né? Porque estava no caso aqui é um tribunal, consumiam, né? Nem só Com o espaço, energia, que consumia. Isso aí distribuído em salas técnicas, ia precisar de refrigeração. Exatamente. Para compensar a troca de calor, quer dizer, tudo isso acaba gerando tanto um custo, uma redução no custo de investimento, quanto uma redução no custo de operação, né, Tanaka? Aqui a gente pode ver bem direitinho, ó, são 10.800 watts que ele tinha de consumo. Tá. Esse é um tribunal só, e ele passou para 4.700, então foi menos da metade do consumo, né? Então é uma tecnologia revolucionária, né? Ela veio para mudar como que a gente pensa em rede, né? Porque se a gente pensar bem, a gente estava falando de inovação, e saúde tem muita coisa de inovação. A rede Ethernet que a gente conhece, baseada em switch, ela foi criada em 1983, ela foi padronizada em 84, né? Não existia Wi-Fi, né? Não existia smartphone naquela época. O primeiro smartphone saiu em 1997 pela NEC, né? E só que a gente vai fazendo aquele puxadinho para ver se a gente consegue atingir, né? Então a gente veio com essa tecnologia e falou: peraí, vamos virar. Vamos pensar o que o nosso cliente precisa. Ele precisa reduzir custo, precisa suportar as novas tecnologias, e ele precisa ter agilidade, né? Então aí a gente veio com essa tecnologia. O Silvio Godinho está comentando aqui que na calculadora lá do LaserWay tem um custo, que o LaserWay tem um custo praticamente zero de manutenção, né? É um outro aspecto aí a acrescentar. Obrigado, Silvio. Bruno, você gostaria de acrescentar alguma coisa em termos desse tipo de solução? Eu queria agradecer ao Silvio, né, que o Silvio é um usuário de um sistema LaserWay, né, lá do NeoCenter. Agradecer pelo comentário. E realmente, é o que a gente tem que ver, assim, o LaserWay, ele é baseado na tecnologia, né, GPON, que é o que as operadoras usam no mundo inteiro. Em qualquer país do mundo que você vai hoje ver uma rede de operadora, ela é baseada no LaserWay, ela é baseada na fibra ótica. Então, assim, o mundo inteiro investe nisso. Já é uma tecnologia consolidada, né, Bruno? Mais de 15 anos, né? Não é uma novidade que está chegando. Parece, assim, uma novidade, mas é como se você utilizasse uma coisa que já está consolidada, já é utilizada,
num outro mercado, porque antigamente ela não seria acessível para um mercado corporativo. Eu lembro que há alguns anos, assim, uns 10 anos, nós fizemos um projeto para um cliente, que ele queria uma rede LAN ótica. E o projeto era totalmente inviável. Por mais que eles eram uma empresa com bastante capital, quando fez a conta quanto custaria o switch e os equipamentos, não fazia sentido econômico. E aos poucos o preço foi chegando, e já se fala agora de computadores virem com porta ótica, já existem opções em alguns tipos de computador, mesmo de notebooks. Então, assim, é uma coisa que o mundo inteiro está investindo nessa direção. Então, não é mais uma discussão assim, ser experimental, testar uma coisa nova. É uma coisa consolidada. A questão é, vai arriscar investir numa tecnologia que tende a ficar obsoleta, que é o cobre, ou você vai pensar no futuro? E que agrega benefícios financeiros, né? Não só técnicos, né? Exatamente. Economicamente já é viável. A gente fez um simulado, quem quiser interesse, tiver algum projeto, entre você fazer uma rede 6A ou uma rede laser array, com o preço dos cabos do 6A, praticamente você paga a sua rede inteira, com os equipamentos, sem nem precisar de considerar o PEX futuro, demanda futura, principalmente pela subida do preço do cobre, né, que a gente tem enfrentado aí, tá desafiador. Então, a gente acredita, né, a gente desenvolve hoje os projetos nessa direção, porque acredito que esse é o futuro mesmo. Daqui a um tempo a gente nem vai estar tendo consideração entre fazer metálico ou fibra, né? Eu acho que é uma tendência qual fibra fazer. Nós temos hoje um cenário aqui, já entrando aqui no nosso último tema, né, que nós já comentamos, até passamos por ele, né, o advento das redes inteligentes, a questão das operações de TI gerenciadas, e não só podendo ser gerenciadas, mas também utilizando recursos aí de inteligência artificial para fazer, por exemplo, a predição de problemas, o advento dos modelos de nuvem híbrida, tecnologias de automação que estão ganhando cada vez mais reforço, né? Então, a hiperautomação tomando conta, a necessidade de transmissão cada vez maior, exigindo mais banda, né? Trabalho remoto, streaming de vídeo, compras online, que passou a fazer parte aí do nosso contexto, o crescimento dos dispositivos, a gente fala que hoje a rede de coisas, né? A Internet of Things, ela é maior do que a rede de pessoas, inclusive, né, o IoT, esses IoT, nós temos então os produtos, no caso, os dispositivos médicos conectados, levando informação. Eu lembro que o Tanaka deu até alguns exemplos aí sobre esse tipo de dispositivo, que tipo de informação que ele pode levar e o que ele pode trazer. Então, assim, pensando nesse contexto todo e tudo que a gente pensou, falou em termos de infraestrutura, o que a gente vê, assim, de aplicação prática hoje? O que está acontecendo? Assim, se a gente puder trazer assim, alguns exemplos práticos a nível Brasil, né, Charles, Tanaka, o que vocês estão vendo? O que está acontecendo? Se vocês puderem, inclusive, citar as referências, né? Desculpa, estava no... O microfone tem um botãozinho aqui que às vezes ele bate na perna aqui. A parte assim das tendências que a gente está falando, hoje em dia a gente fala muito de 5G, né? De Wi-Fi 6. Em hospital, a gente está vendo uma tendência muito grande de serviços de localização para ativos, mas para isso você tem que ter uma rede de Wi-Fi profissional, né, instalado com o pessoal, né, tipo o pessoal da Via, né, porque não é qualquer projeto, é um projeto que envolve triangulação, tal, e existe uma inteligência artificial para trás disso daí nesses serviços de Wi-Fi. Só que tudo isso só funciona se você tiver uma infraestrutura de qualidade, porque a qualidade, a rede que vai estar ligada a esses APs de Wi-Fi 6, 6E, 7, até onde é que for, né, vai tudo depender do que você vai estar. Então, você vai ter que ter
uma empresa que seja profissional para instalar isso daí, para fazer o projeto, instalar direitinho, e você vai precisar ter a infraestrutura. Mesmo no 5G, né, que a gente fala, e o 5G é um dos focos da Furukawa, né? O link para as antenas precisa ser ótico, né? Um link metálico, na verdade, 4G, o link ótico já não aguentava mais, o link metálico não aguentava mais. O 5G, agora a gente já está falando de ótico multifibra, né? Porque uma fibra só já não aguenta o dado que ele vai colocar. Então, você precisa ter a infraestrutura para habilitar essas tecnologias novas para conseguir funcionar, né? Eu queria só complementar uma questão que, se você avaliar o que está na norma TIA 1179, que é uma norma americana que estabelece requisitos mínimos para projeto de cabeamento em ambientes hospitalares, né? Ela divide os ambientes em três níveis de densidade de pontos, né? Baixo, médio e alto. O nível baixo ele pode ter de 2 a 6 tomadas por ambiente. O nível médio de 6 a 14. E o nível alto, mais de 14. Quer dizer, para você poder atender todas essas tecnologias de futuro que já existem ou podem existir para aplicação em hospitais, a quantidade de disponibilidade de pontos de rede são bem elevados, né? Então, isso também, no meu ponto de vista, né, pode ser até que isso se traduza de uma maneira diferente aí no futuro, dificulta um pouquinho sair dessa ideia de cabeamento físico para cabeamento através de sistemas de rádio, né? De transmissão sem ser por meio físico, né? Mas é claro que a tecnologia sempre avança mais do que a gente pode imaginar, mas a princípio eu vejo um pouquinho de dificuldade nisso, porque você precisa de muita confiabilidade. E eu vejo aqui meus filhos, né? O Tanaka também ali, o filho dele tem Wi-Fi e tudo, mas o filho dele fez lá ele cabear o ponto de rede para jogar, né? Jogar o game dele no computador. Meus filhos aqui também, eles não jogam no Wi-Fi. Eu trabalho no Wi-Fi aqui na minha máquina, mas meus filhos jogam só com um sistema cabeado, né? Então a questão também eu vejo um pouquinho dessa dificuldade talvez de conseguir migrar isso aí a princípio, né? Mas é uma possibilidade aí de futuro, mas porque os hospitais realmente precisam de confiabilidade, porque envolve vidas, né? E tem que estar preparado para esses diversos tipos de tecnologias e aplicações que existem, né? Então, realmente, existem algumas áreas aí que vão precisar de mais de 14 tomadas, né? Assim, eu penso muito, assim, quando se vai projetar uma rede, que a consideração tem que ser, a gente tem que analisar tudo dentro de um projeto. Não que uma tecnologia sobreponha a outra, mas ela tem determinados locais, determinadas né, Bruno? Tá certo. São complementares. Inclusive, num projeto de cabeamento moderno, considerado hoje, você considera o wireless como uma tecnologia complementar. Inclusive, você leva o ponto cabeado por fibra metálica para o AP. Então, faz parte de um projeto pensado com todas as áreas, inclusive com uma rede de celular. A gente construiu um projeto em que a gente fez a construção em laser array e trabalhou numa repetidora de celular interno, porque o cliente tinha problemas de celular dentro do próprio prédio dele. Então, é interessante, mas quando você precisar acionar um médico, o celular dele não funciona, como é que você vai chamá-lo? Então, a ideia é pensar todas as tecnologias de rede de forma complementares, para que a pessoa seja encontrada onde ela precisa, que a informação esteja disponível. E um desafio muito grande do wireless é a latência, que para aplicações de tempo real, você não tem como fazer isso. Eu acho que é bem isso... Desculpa, Bruno. Não, pode concluir. Não, é bem isso daí mesmo. Tem que examinar a aplicação do que vai colocar. E tem que a parte de criticidade e o seu usuário.
A gente fez um projeto recentemente, instalou uma escola, e o Colégio São Luís aqui em São Paulo é um colégio bem top, ele está todo com Laserway e tem Wi-Fi. Hoje não existe escola sem Wi-Fi, né? No Instituto Mauá o Wi-Fi está inteiro ligado no Laserway também. Mas eu te digo o seguinte, se o seu sistema de ensino está baseado em Wi-Fi, é um risco muito grande. Porque assim, eu digo para você, né? E assim, não estou nem falando de agora, estou falando quando eu estava no colégio, né? Se tivesse no Wi-Fi, eu ia ter prova quando eu quisesse, né? Eu lembro quando eu estava na universidade, lá na faculdade de noite, cara, a gente saía da faculdade às 11h30 da noite, era bem tarde, a gente tinha uma prova na última aula. E todo mundo trabalha durante o dia, ia lá para estudar. Aí um cara não tinha estudado. O que ele fez? Ele não teve dúvida, ele foi na sala do lado, pegou um clipe e enfiou um clipe na tomada. Ele derrubou o disjuntor da empresa, cancelou a prova. Pô. O Wi-Fi, o cara vai pegar um negócio tipo esse daqui, ó. Esse é não sei se vai dar para ver, mas esse é um chip chamado 8266, ESP8266. Não façam isso, tá? Mas esse é um cara que consegue interferir em Wi-Fi. Então, pô, se você está na escola, cara, estudante é terrível. Se o cara ele vai ter prova, então você tem que estudar e ver onde é que vai dar para aplicar, onde não. Tem casos que dá para aplicar, né? Agora, numa indústria, por exemplo, eu quero captar dado de uma máquina, eu posso usar o Wi-Fi. Mas para eu atuar na máquina, para eu pegar um dado de vazão ou alguma coisa assim mais contundente em tempo real, eu não posso ter o Wi-Fi, porque o caso de interferência o impacto seria muito grande, né? Então vai depender de aplicação, tá? Mesma coisa, o Bruno falou na parte de Wi-Fi, a Furukawa tem uma solução de 4G, LTE privada, né, que a gente consegue colocar, então você consegue colocar e atingir, mas é um negócio que eu vou atingir uma área maior, né, uma banda um pouco bem menor do que o Wi-Fi, mas, né, colocar e uma latência um pouquinho maior, então tem a aplicação, né, e aí a gente tem essa solução para esse tipo de aplicação. É questão de pegar um projeto, aí você tem que ter um integrador desse nível da Via, né, para conseguir olhar o projeto de cima e falar assim, olha, aqui vai encaixar. Você tem que achar o seu parceiro tecnológico certo para montar as coisas, né? O Ricardo, ele está comentando aqui, Ricardo Girato, com um contraponto, que com suporte adequado de infra wireless é possível manter conexão estável com latência baixa, né? Posso conectar um LAN Turtle e uma rede toda cabeada e ter acesso total. Enquanto vocês respondem, vou colocar aqui também para todos uma enquetezinha sobre os temas abordados e temas futuros. Aí eu peço aí, se vocês puderem responder, né, quais temas que vocês acharam aí pertinentes, temas que poderíamos utilizar aí no futuro, ok? Então, o que que vocês dizem aí sobre essa questão de tecnologia, segurança? Respondendo o Ricardo, o Luciano e tal, né? Eu concordo com vocês, tá? Na verdade, assim, é muito possível você ter. O Wi-Fi 6 melhora muito isso daí em termos também da distribuição de banda, quando você põe o IoT, né? Mas o crucial é você entender o projeto e fazer o projeto adequado. O grande problema do Wi-Fi hoje, na maioria dos projetos que eu vi, não foi a tecnologia Wi-Fi, foi o projeto, tá? Eu já vi os caras fazendo projeto de porto, né? E o cara trata o projeto de porto como se fosse um projeto enterprise, só que os containers são tudo de metal, né? Então é complicado. Então a tecnologia Wi-Fi ela tem a sua aplicação, dá para usar, e tanto que a gente usa, né? Por exemplo, aqui eu tenho 2 computadores aqui na minha frente, né? Esse da conferência com vocês, ele está no cabo. O do trabalho, ele tá no Wi-Fi, tá? Então, por quê? Eu não quero que essa comunicação caia, né? Aqui, se cair eu perder um e-mail e depois ele voltar de novo,
beleza, né? Mas ela tem aplicação sim, não é à toa que a gente usa em casa, né? Então, mas você precisa examinar o projeto, você precisa fazer o projeto e instalar ele direitinho. É o principal problema de redes Wi-Fi que a gente vê hoje no mundo, tá? Não é só o Brasil, não. Bom, gostaria de colocar uma outra enquete aqui em termos de possibilidades, né? Depois eu compartilho com vocês o resultado, mas, assim, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o portfólio aí de serviços aí da Via, né? Estou colocando aqui. E aí, Bruno, se você quiser comentar um pouquinho também sobre esse portfólio de serviços aí que a Via tem, né? E das soluções, além de laser way, cabeamento estruturado. Então, a ideia, né, assim, que a gente defende é ter justamente essa visão de um projeto global, envolvendo todas as expertises, né, todas as necessidades que o cliente tem nessa área de tecnologia. A gente executa, tem muitos cases de projetos que a gente chama, né, pessoal, de turnkey, em que a gente pega a necessidade e executa a obra inteira, incluindo reformas civis, instalações de ar-condicionado, sistemas de segurança em geral, de incêndio, controle de acesso, CFTV. Então, a gente está capacitado, a gente tem cases para levar, mostrar em todas as áreas, independente do tamanho. Tem projetos que a gente fez de data center de pequeno porte com altíssima tecnologia embarcada, até projetos grandes para multinacionais, plantas fabris complexas, né? Então, a gente consegue levar a tecnologia de acordo com a necessidade do cliente para qualquer tipo de demanda, envolvendo essa atuação completa. Tem muitos cases no site, convido todo mundo a conhecer o site, né? Lá a gente tem algumas ideias, mostra algumas coisas do que a gente faz hoje. Então, estamos bem preparados e nas ordens. Temos um tempinho, então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, e também para as considerações finais, Charles, Tanaka, Bruno, palavra aí com vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos à disposição. Recomendações da Furukawa, né? Como que é essa estrutura de atendimento? O que temos aí a nível Brasil, Minas Gerais? Isso. Eu até esqueci de me apresentar no início, né? Eu sou o regional da Furukawa aqui de Minas, né? O Tanaka, por que o Tanaka falou bastante também? Porque ele é o market manager dessas soluções para ambientes hospitalares, soluções óticas, né? Então, ele tem uma equipe abaixo dele, né? Ele é o gestor da área, que faz realmente toda essa parte de estudos e estratégias de mercado para novas soluções, né? Sempre focado e ligado no que tem de tendência, do mais novo, de tendências novas, né? Para a gente estar preparado para atender o mercado. Em relação à Furukawa, a Furukawa já há um bom tempo ela tem procurado ser mais do que um fornecedor de soluções, né? Ela em conjunto com o integrador, ela participa ativamente dos projetos no trabalho de conceituação, né, do projeto, né? Então, em parceria com o integrador, que tem equipes treinadas e capacitação total para atuar com as soluções da Furukawa, a gente coloca, em alguns casos, até a nossa engenharia de aplicação em comum acordo e trabalha para realmente trazer para o cliente final a melhor solução para o seu projeto, né? E nisso envolve estudo de viabilidade econômica, quando a gente fala em aplicação de laser way, mostrando e demonstrando, né, o quanto se pode ter de viabilidade financeira no projeto. Enfim, então, na questão de treinamento, então o meu trabalho é muito institucional, né? É realmente valorizar a marca, mostrar o quanto que a Furukawa tem soluções diferenciadas e quanto que os nossos canais integradores estão preparados para atender o mercado em parceria conosco. Então, está presente realmente de ponta a ponta, né, dentro de um projeto
Então, esse é realmente o nosso enfoque, é assim que a gente gosta, a gente tem trabalhado, né? O foco da Furukawa é realmente fazer diferença, gerar valor, agregar valor ao negócio em conjunto com o integrador. E até para complementar mais uma coisa que também a gente às vezes fala muito de Furukawa em cabo, mas toda solução LaserWay envolve ativos de rede que são fabricados pela Furukawa, software de gerenciamento e monitoramento de rede. Então, a Furukawa hoje ela está envolvida na conectividade, né? Não é mais a parte de... ela não é uma empresa só da infraestrutura física do cabo, né? Como todo mundo acaba imaginando, mas realmente é uma empresa que foi cada vez mais buscando está envolvido com soluções de conectividade, né? Que é aquilo que realmente os nossos clientes precisam. Eles querem se conectar e a gente vai estar sempre preparado para atuar dessa maneira. Mas é isso, enfim, finalizando aqui a minha participação, agradecendo a todos pela participação. Obrigado imensamente a todos vocês por essas 2 horas de conversa, via Networks, pela oportunidade, ao meu amigo Tanaka aí, com mais de 15 anos que a gente se conhece, e por ele ter me ajudado e participado desse evento para engrandecer mais ainda com o conhecimento dele. Obrigado, Giocélio, obrigado, Bruno, obrigado, Jaqueline. Bom, eu faço um agradecimento especial aí para todos que dedicaram esse tempo aqui conosco, a equipe comercial da Via, né, que está aqui representada pela Andréia, pelo Davidson, equipe de marketing, está representada aqui pela Thaís, cadê o Marco? Está aí também, né? Então, a equipe de marketing da Via, Jaqueline, nossa diretora comercial, né? Então, obrigado a todos que se empenharam para que esse evento aí se tornasse realidade, ao Bruno por ter acreditado, né, de que poderíamos conseguir fazer, e a todos vocês que dedicaram esse tempo aqui conosco, um especial aqui para Furukawa, acredita aqui no projeto também. Então, passo para o Bruno aí para as suas considerações finais. Gente, queria agradecer a todo mundo, né, que dedicou esse tempo aí. Foi bom recebê-los, né? Não tanto quanto se estivéssemos no ambiente normal, tomando um cafezinho, estilo mineiro, né? Mas é o que a realidade permite para a gente hoje. Dizer que estamos hoje preparados e aguardando, né, o contato, e que se a gente puder ajudar de alguma forma, temos gente capacitada, temos história para contar, temos casos por aí, e conseguimos ajudar aí em qualquer dimensão aí os projetos que vocês tenham na área de telecom, elétrica, turnkey, reformas. Temos uma expertise grande aí, uma longa caminhada aí. E agradecer a todo mundo, obrigado. Entraremos em contato, fornecendo aí as mais informações, certificado, tá? Tudo que de participação. Então, aguardem que faremos esse contato. Muito obrigado, então, a todos, tá? Tenham aí uma boa noite e aí uma boa semana. Legal. Falou, pessoal.